Uma jovem herdou uma fazenda capenga e foi caçoada por herdar problema. Mas do fundo do poço subiu um documento que fez o advogado virar adversário. Bianca Serpa, recém-formada em agronomia, enfrentava um desafio que a maioria consideraria uma sentença. Sua herança era uma fazenda em estado de abandono, localizada em uma região rural que já havia visto dias melhores. Criada por uma tia de pulso firme, Bianca desenvolveu uma disciplina férrea e um senso prático apurado, características que seriam cruciais para o que estava por vir. Apesar da herança problemática, seu espírito era movido por um sonho simples e, para muitos, ingênuo: transformar aquela terra esquecida em um próspero refúgio de hortas orgânicas. Ela visualizava o casarão antigo, antes imponente, mas agora em ruínas, restaurado e cheio de vida, como um centro de aprendizado e produção sustentável. Era uma visão ambiciosa, especialmente considerando que a propriedade era vista por todos como um fardo, uma fonte de despesas e não de oportunidades. A fazenda, com seus campos tomados por ervas daninhas e suas cercas caídas, era um retrato de décadas de negligência. O celeiro estava com o telhado parcialmente desabado, e os poucos cômodos do casarão, que ainda resistiam ao tempo, exibiam goteiras e paredes mofadas. A infraestrutura básica, como a bomba d'água e o sistema de irrigação, estava inoperante, contribuindo para a reputação de problema que a propriedade carregava. Os vizinhos e conhecidos não poupavam comentários, sugerindo que Bianca deveria vender o que restava da terra e buscar um futuro mais promissor na cidade. Contudo, a jovem agrônoma via além da deterioração. Ela enxergava o potencial do solo, a pureza do ar e a história que as paredes do casarão pareciam sussurrar. Sua determinação era inabalável, e cada rachadura nas paredes ou cada hectare invadido por mato apenas reforçava sua convicção de que aquela fazenda merecia uma segunda chance. No centro da propriedade, quase como um marco histórico, estava o velho poço de pedra. Era uma estrutura robusta, construída com pedras irregulares e musgo, testemunha silenciosa de gerações de moradores. Um balde de madeira, já carcomido pelo tempo, jazia no chão ao lado, com sua corrente enferrujada, enrolada e parcialmente submersa na água turva. O poço era a única fonte de água da fazenda que ainda apresentava alguma funcionalidade, embora precária. Seu balde antigo e a corrente pesada eram símbolos da rusticidade e do passado da propriedade, elementos que se encaixavam perfeitamente na imagem de abandono geral. Ninguém imaginava que aquele poço, aparentemente inofensivo e meramente funcional, guardava um segredo capaz de redefinir completamente o valor da herança de Bianca e o futuro daquela terra esquecida. Ele era apenas um poço antigo, uma parte da paisagem, sem qualquer indício do acontecimento extraordinário que estava prestes a revelar. Com a determinação inabalável que a caracterizava, Bianca Serpa dedicava seus dias a uma minuciosa exploração da fazenda. Ela não apenas sonhava em restaurar a propriedade, mas agia com a precisão de sua formação em agronomia, avaliando cada palmo de terra, cada estrutura deteriorada. Seus primeiros esforços concentravam-se na limpeza e na organização das áreas mais acessíveis, removendo entulho acumulado por anos e mapeando os pontos críticos que demandariam intervenção urgente. Durante essas inspeções diárias, a necessidade premente de água para as futuras hortas orgânicas e para a manutenção básica do casarão tornou-se uma prioridade. A bomba d'água principal estava inoperante, e as poucas nascentes conhecidas na propriedade pareciam insuficientes ou de difícil acesso. Foi essa busca por uma fonte de água confiável que a levou novamente ao velho poço de pedra. Ele havia sido mencionado como a única fonte de água da fazenda em tempos passados,
mas agora estava negligenciado, com a água turva e o balde antigo junto à corrente, jazendo ao lado. Bianca decidiu que era hora de investigar o poço mais de perto, talvez para limpá-lo e avaliar a viabilidade de seu uso. Ela começou a remover o lodo e os detritos que se acumulavam na superfície da água, usando uma rede improvisada. O trabalho era lento e cansativo, exigindo paciência e força. Enquanto limpava, percebeu que o balde e a corrente, que antes estavam à margem, haviam escorregado para dentro do poço. A corrente enferrujada estava parcialmente submersa e o balde de madeira, já em avançado estado de deterioração, flutuava precariamente. Ao tentar recuperar o balde e a corrente, Bianca inclinou-se sobre a borda do poço, estendendo a mão o máximo que pôde. Foi nesse instante, com a água ainda turva, mas um pouco mais clara após a remoção dos detritos superficiais, que seus olhos captaram uma forma incomum no fundo. Não era uma pedra, nem um pedaço de madeira, mas algo metálico e cilíndrico, parcialmente encoberto pela lama e pela água escura. A curiosidade se transformou em um impulso irrefreável. Com grande esforço, utilizando um gancho improvisado amarrado a uma vara, Bianca começou a tentar pescar o objeto. Após várias tentativas, a forma metálica finalmente se moveu e ela conseguiu puxá-la lentamente para a superfície. O objeto era uma cápsula de metal, pesada e selada, coberta por uma camada de lodo e musgo, mas visivelmente intacta. A cápsula, de aproximadamente 30 centímetros de comprimento e 10 de diâmetro, era feita de um metal resistente e possuía um sistema de vedação que parecia ter resistido ao tempo e à umidade do poço. Bianca a levou para o casarão e, com um pano úmido, limpou a sujeira acumulada. A ansiedade era palpável. Não havia parafusos visíveis, mas uma tampa rosqueada, firmemente presa. Com as ferramentas que encontrou na antiga caixa de ferramentas do tio, ela conseguiu, após alguns minutos de esforço, fazer a tampa ceder e girar. O ar dentro da cápsula, aprisionado por décadas, escapou com um leve chiado. Dentro da cápsula, protegidos por um invólucro de cera e um tecido impermeável, estavam 2 documentos. O primeiro era uma escritura antiga, amarelada pelo tempo, mas perfeitamente legível. Tratava-se da escritura original de uma gleba anexa à fazenda, um pedaço de terra considerável que, até então, Bianca e ninguém mais sabia que pertencia legalmente à propriedade. A gleba, que se estendia além dos limites atuais das cercas, era uma área de pastagens e mata nativa, considerada por muitos como terra devoluta ou de poceiros. A descoberta de sua escritura original era por si só um achado de valor inestimável. O segundo documento era ainda mais surpreendente, uma carta de testamento esquecida. Escrita à mão com uma caligrafia elegante, mas já desbotada, a carta detalhava as últimas vontades de um antigo proprietário da fazenda, um antepassado distante de Bianca, cujo nome ela mal conhecia. O testamento, datado de mais de 70 anos, não apenas confirmava a anexação da gleba, mas também especificava que a fazenda deveria ser mantida unida e que qualquer tentativa de fragmentação ou venda da gleba separadamente seria nula. A carta continha cláusulas que protegiam o patrimônio e expressavam o desejo de que a terra fosse cultivada de forma sustentável, ecoando, de maneira quase premonitória, os próprios sonhos de Bianca. A jovem agrônoma sentiu um choque profundo ao ler os documentos. A incredulidade inicial deu lugar a uma compreensão gradual da grandiosidade do achado. Aquela fazenda capenga, que todos consideravam um problema, escondia um segredo capaz de redefinir completamente seu valor. A gleba anexa, que multiplicava a área da propriedade e as condições do testamento que protegiam sua integridade, transformavam a herança de Bianca de um fardo em uma fortuna potencial. O poço, antes um simples elemento da paisagem, havia revelado não apenas água,
mas a chave para o futuro da fazenda e para a realização dos seus mais ambiciosos projetos. A descoberta dos documentos no poço, embora monumental, trouxe consigo uma complexidade legal, que Bianca, em sua inexperiência com tais questões, sabia que não poderia enfrentar sozinha. A escritura antiga e o testamento esquecido eram a chave para a prosperidade da fazenda, mas também representavam um labirinto burocrático e jurídico. Com a euforia inicial ainda presente, mas já mesclada à apreensão, Bianca decidiu que precisava de um advogado. Ela buscou referências na pequena cidade vizinha, e o nome do Dr. Aramis surgiu como uma figura proeminente e respeitada na área do direito imobiliário. Sua reputação de astúcia e eficiência o precedia, e Bianca, confiante em sua necessidade de um profissional competente, marcou uma consulta. Ao chegar ao escritório do Dr. Aramis, Bianca foi recebida por um homem de meia idade, com um semblante sério e óculos de leitura que lhe conferiam uma aura de intelectualidade. Ele ouviu atentamente a história da descoberta no poço, sem demonstrar qualquer surpresa exagerada, mantendo uma postura profissional e calculista. Bianca apresentou os documentos, a escritura da gleba anexa e a carta de testamento. O Dr. Aramis examinou-os com minúcia, utilizando uma lupa para verificar a autenticidade das assinaturas e a integridade do papel envelhecido. Seus olhos percorriam as cláusulas do testamento, e a cada linha o valor daquele achado se tornava mais evidente para o experiente advogado. Ele confirmou que os documentos eram de fato autênticos e que a gleba, até então considerada como terra devoluta ou de poceiros, pertencia legalmente à fazenda de Bianca, multiplicando significativamente seu tamanho e potencial econômico. Foi nesse momento de confirmação do valor inestimável da herança que a postura do Dr. Aramis começou a mudar de forma quase imperceptível. Ele guardou os documentos com um cuidado excessivo e, com uma voz mais grave, explicou a Bianca a complexidade do processo. Mencionou que, devido à antiguidade dos papéis e à potencial contestação de vizinhos que poderiam estar usufruindo da gleba, o caso seria longo e exigiria um trabalho jurídico especializado e de alto custo. Em seguida, veio a proposta que gelou o sangue de Bianca. O doutor Aramis sugeriu que, para garantir o sucesso da empreitada e cobrir todas as custas processuais, honorários e despesas inesperadas, seria necessário um acordo onde ele receberia metade da herança, ou seja, metade do valor da gleba anexada, uma vez que a vitória fosse alcançada. Ele apresentou isso não como uma exigência, mas como uma condição para o sucesso, um investimento que ela precisaria fazer para assegurar seus direitos, enfatizando os riscos e a dificuldade de enfrentar poderosos adversários. Bianca ficou em choque. A proposta parecia exorbitante e desproporcional. A ideia de entregar metade do que acabara de descobrir e que representava a salvação de seu sonho era dolorosa. No entanto, o doutor Aramis era um profissional renomado, e sua argumentação sobre a complexidade do caso e a necessidade de um acordo robusto para enfrentar possíveis adversários poderosos a deixou em uma posição de vulnerabilidade. Ela sentiu-se pressionada, mas a esperança de salvar a fazenda e a gleba a fez hesitar em recusar de imediato. A dúvida se instalou. Ele era realmente sua esperança ou um predador disfarçado? Logo, as palavras do Dr. Aramis se materializaram em ações. A notícia da reivindicação de Bianca sobre a gleba se espalhou rapidamente entre os vizinhos, que há anos consideravam aquela área como uma extensão de suas próprias terras ou como um recurso comunitário. A contestação judicial teve início quase imediatamente. Vizinhos, alguns com títulos de poceiros questionáveis, outros simplesmente com o hábito de usar a terra, uniram-se para desafiar a validade dos documentos de Bianca.
Eles alegavam desde a falsidade da escritura até a prescrição do testamento, utilizando argumentos que, para Bianca, pareciam absurdos, mas que ganhavam força no tribunal. Bianca se viu mergulhada em um turbilhão de audiências, papéis e prazos. As primeiras dificuldades legais surgiram com advogados dos vizinhos questionando cada detalhe dos documentos e da história da descoberta. A pressão do doutor Aramis para que ela aceitasse o acordo da metade da herança para custas aumentava a cada revés, cada adiamento. Ele insistia que era a única forma de garantir a vitória contra adversários tão bem relacionados e determinados. A jovem agrônoma começou a sentir-se isolada, questionando a lealdade de seu próprio advogado. A sensação de que ele estava mais interessado em sua parte do que em seus direitos genuínos crescia a cada dia. Nesse período de intensa batalha legal, Bianca precisou visitar o cartório local para registrar os documentos descobertos e obter cópias autenticadas para o processo. Foi ali que ela teve os primeiros contatos com Dona Aida, a escrevente do cartório. Dona Aida era uma mulher mais velha, de poucas palavras, mas com um olhar atento e uma memória prodigiosa para os registros da região. Embora não dissesse nada diretamente, seus olhares e a maneira como ela manuseava os papéis de Bianca, por vezes com um suspiro discreto, sugeriam que ela observava os acontecimentos com uma compreensão que ia além do mero cumprimento de sua função. Ela era, naquele momento, apenas uma figura secundária, mas sua presença discreta plantava a semente de que nem todos os olhos estavam cegos para o que se desenrolava. A luta jurídica de Bianca havia apenas começado, e o que parecia ser uma solução se transformava lentamente em um novo e traiçoeiro desafio. Enquanto Bianca Serpa se via enredada na teia burocrática e traiçoeira da batalha judicial, sentindo o peso da pressão do Dr. Aramis e a crescente desconfiança em relação à sua lealdade, a disputa pela gleba anexa começou a se manifestar de forma ainda mais concreta e ameaçadora na própria fazenda. Os obstáculos e dificuldades, antes restritos aos gabinetes jurídicos e aos tribunais, agora invadiam fisicamente a propriedade, transformando a luta de Bianca em uma batalha diária pela defesa de seu território. Os ataques à fazenda começaram de maneira sutil, mas rapidamente escalaram, revelando uma estratégia coordenada para minar a posse de Bianca sobre a gleba recém-descoberta. Na área que a escritura antiga designava como parte da fazenda, mas que os vizinhos consideravam terra de ninguém ou de posse, surgiram os primeiros sinais de grilagem. Árvores nativas foram derrubadas em pontos estratégicos, clareiras abertas na mata e pequenos acampamentos improvisados apareceram, com fogueiras e vestígios de presença humana. Estacas rudimentares, marcando o que pareciam ser novas divisas, foram fincadas no solo, ignorando completamente as antigas e as que Bianca tentara restaurar. Em alguns trechos, fios de arame farpado, não pertencentes à fazenda, foram esticados, numa tentativa clara de delimitar uma posse ilegítima. Essas ações, realizadas geralmente durante a noite ou em horários de menor movimento, visavam estabelecer um fato consumado, dificultando a recuperação da terra por vias legais. Simultaneamente à grilagem da gleba, a fazenda principal, especialmente as áreas de divisa com propriedades vizinhas, tornou-se alvo de sabotagens. As cercas, que Bianca havia começado a reparar com grande esforço, eram sistematicamente danificadas. Fios de arame farpado eram cortados em vários pontos, postes de madeira eram derrubados ou serrados, e mourões de pedra eram arrancados do chão. O gado dos vizinhos, que antes respeitava os limites, agora invadia os pastos de Bianca, consumindo a forragem e misturando-se aos poucos animais que ela possuía.
Em algumas ocasiões, os portões do curral foram deixados abertos, permitindo que os animais de Bianca se dispersassem, exigindo horas de busca para reuni-los novamente. A sensação de insegurança e ameaça era crescente e constante. Bianca sentia que estava sob vigilância, que cada passo seu era observado e que a cada dia seus adversários se tornavam mais audaciosos e desrespeitosos com a propriedade. A fazenda, que ela sonhava em transformar em um refúgio, parecia estar sob cerco. Dividida entre as intermináveis audiências no tribunal e a defesa física da fazenda, Bianca enfrentava uma luta diária extenuante. Sua experiência em agronomia, que ela esperava aplicar no cultivo de hortas orgânicas, agora era testada de uma forma completamente diferente. Ela utilizava seus conhecimentos para mapear os pontos de invasão na gleba, identificando as espécies de árvores derrubadas e avaliando o impacto ambiental da grilagem. Com sua formação, ela conseguia documentar os danos com precisão, tirando fotos e anotando coordenadas, informações que seriam cruciais para o processo judicial. No entanto, a defesa da propriedade exigia mais do que apenas conhecimento técnico. Bianca passava horas, a cavalo ou a pé, inspecionando as cercas, tentando repará-las sozinha ou com a ajuda de um ou outro trabalhador temporário que conseguia contratar. Ela se viu aprendendo a manejar ferramentas, a esticar arame, a fincar postes, em uma rotina que a exauria física e mentalmente. A cada cerca derrubada, a cada invasão, seu cansaço aumentava, mas sua determinação em proteger o que era seu se fortalecia. Ela não cederia à pressão. Foi nesse cenário de tensão e isolamento que surgiu um apoio inesperado, mas fundamental. Tuca, o vaqueiro, era um homem de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol e o olhar perspicaz de quem conhecia cada palmo daquelas terras. Ele não era um empregado fixo da fazenda de Bianca, mas um morador da região que, por vezes, realizava pequenos serviços para os fazendeiros locais, incluindo o tio de Bianca em seus últimos anos. Tuca tinha uma rotina de passar por aquelas terras, observando o gado e os movimentos da vizinhança. Ele foi o primeiro a notar a intensidade e a frequência das sabotagens nas cercas e os sinais mais evidentes de grilagem na gleba anexa. Ao perceber a angústia de Bianca e a escalada dos ataques, Tuca, movido por um senso de justiça e lealdade à memória do antigo proprietário, decidiu oferecer seu apoio. Ele não fez grandes discursos, apenas se apresentou a Bianca e, com sua voz rouca, ofereceu-se para ajudar. Tuca começou a patrulhar a fazenda e a gleba com mais frequência, utilizando seu conhecimento do terreno para identificar os pontos mais vulneráveis e os padrões de ação dos invasores. Ele ajudava a reparar as cercas danificadas, muitas vezes usando suas próprias ferramentas e materiais, e orientava Bianca sobre as melhores estratégias para proteger a propriedade. Sua presença era um alívio imenso. Ele se tornou o braço direito de Bianca, um aliado inesperado que, sem pedir nada em troca, dedicava seu tempo e sua experiência para defender a fazenda. Tuca não apenas oferecia apoio prático, mas também uma presença tranquilizadora, um lembrete de que Bianca não estava completamente sozinha naquela luta contra a grilagem e a sabotagem. Sua lealdade silenciosa e sua ação incansável eram um contraponto à ambiguidade do Dr. Aramis e um pilar de força para a jovem agrônoma. Enquanto Bianca, Serpa e Tuca, o vaqueiro, dedicavam-se à árdua tarefa de proteger a fazenda dos ataques de grilagem e sabotagem, uma nova e imponente ameaça começava a se desenhar no horizonte. As mudanças no clima, inicialmente sutis, rapidamente se intensificaram, prenunciando um evento de proporções catastróficas. Nos dias que antecederam a tempestade, o ar na região tornou-se pesado e úmido, com um calor abafado que precedia as chuvas mais severas. Nuvens escuras e densas, com contornos ameaçadores, começaram a se acumular no céu,
pintando o entardecer com tons de roxo e cinza. Os ventos, antes suaves, tornaram-se erráticos e fortes, agitando as copas das árvores e levantando poeira dos campos secos. Tuca, com sua vasta experiência e profundo conhecimento do comportamento da natureza naquelas terras, foi o primeiro a perceber a gravidade da situação. Seus olhos, acostumados a ler os sinais do céu e da terra, identificaram os indícios de um temporal de grandes proporções. Ele alertou Bianca, explicando que aquela não seria uma chuva comum, mas sim uma tromba d'água, capaz de causar inundações e estragos significativos. A preocupação de Bianca se intensificou. Além da luta jurídica e dos ataques dos grileiros, ela agora precisava preparar a fazenda para a fúria da natureza. Juntos, eles iniciaram os preparativos, uma corrida contra o tempo para minimizar os danos. Animais foram recolhidos para os abrigos mais seguros, ferramentas e equipamentos soltos foram guardados, e as poucas áreas do casarão que ainda ofereciam alguma proteção foram reforçadas. A vulnerabilidade da fazenda, com suas estruturas antigas e precárias, tornava cada ação ainda mais urgente e incerta. A tempestade chegou com uma violência avassaladora. O céu se abriu em uma torrente ininterrupta de chuva, acompanhada por trovões que faziam a terra tremer e relâmpagos que iluminavam a noite como flashes incessantes. O vento uivava, arrancando telhas e galhos de árvores, e o som da água caindo era ensurdecedor. Em questão de horas, os riachos próximos transbordaram e as áreas mais baixas da fazenda começaram a ser engolidas pela enchente. A energia elétrica foi cortada, mergulhando a propriedade em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos e pela lanterna de Bianca. A água subia rapidamente, transformando os caminhos em rios e os campos em lagos lamacentos. O clímax da catástrofe natural veio com o colapso do muro do curral. A estrutura antiga, já fragilizada pelo tempo e pela umidade, não resistiu à força da correnteza. Com um estrondo abafado pelo temporal, o muro cedeu, liberando uma massa de água e lama que se espalhou pelo pátio e invadiu as construções adjacentes. Os animais, antes protegidos, ficaram expostos e em perigo. A água turva e barrenta da enchente começou a invadir o casarão, que, apesar de sua elevação, não conseguiu conter a força da inundação. Em pouco tempo, os cômodos do andar térreo estavam com vários centímetros de água, e a lama se espundava por todos os lados. No meio do caos, Bianca teve uma terrível percepção. Os documentos, a escritura da gleba e a carta de testamento, que eram o centro de toda a sua luta, estavam guardados em um velho baú de madeira no chão de seu quarto, no casarão. Embora parecesse um local seguro em condições normais, a enchente havia transformado o quarto em uma extensão do rio. A água já cobria o assoalho e o baú estava parcialmente submerso. O poço de pedra, que havia revelado o segredo, agora estava completamente submerso pela água da enchente, sua estrutura mal visível sob a correnteza. A água, que antes era apenas turva, agora era um turbilhão de lama e detritos. E a ideia de que os documentos poderiam ser arrastados ou danificados irremediavelmente pela umidade e pela força da água se tornou um pavor real. A possibilidade de perder tudo o que havia descoberto e lutado para proteger, não para os grileiros ou o advogado, mas para a fúria incontrolável da natureza, era devastadora. Sem hesitar, Bianca correu em direção ao casarão. A água gelada e lamacenta batia em suas pernas, dificultando cada passo. Dentro da casa, o cenário era de desolação. Móveis flutuavam, objetos eram arrastados pela correnteza interna e o cheiro de terra molhada e mofo era intenso. Tuca, que estava tentando resgatar alguns animais presos, percebeu a aflição de Bianca e a seguiu, compreendendo intuitivamente a urgência de sua missão.
Ao chegar ao quarto, Bianca viu o baú de madeira, agora quase totalmente submerso. A tampa, embora fechada, não era hermética e a água já começava a penetrar em seu interior. Com as mãos trêmulas, Bianca tentou abrir o baú, mas a pressão da água e o peso da tampa dificultavam a tarefa. Tuca, com sua força e experiência, ajudou-a a forçar a tampa, que finalmente cedeu. Os documentos, envoltos em seu invólucro de cera e tecido, estavam encharcados, mas ainda dentro da cápsula de metal que os havia protegido no poço. No entanto, a vedação da cápsula já não era tão eficiente quanto antes, e a umidade começava a se infiltrar. Era uma corrida contra o tempo. Bianca puxou a cápsula para fora do baú e a entregou a Tuca, que a segurou firmemente acima da água. Juntos, eles se moveram rapidamente para o andar de cima do casarão, a única área que permanecia seca, onde poderiam avaliar os danos e tentar secar os preciosos papéis. A luta para salvar os documentos foi um momento de puro suspense e ação, onde a determinação de Bianca e a lealdade de Tuca se uniram contra a força implacável da natureza. Eles haviam conseguido resgatar os papéis, mas o perigo ainda não havia passado, e o estado dos documentos era incerto. Após a fúria devastadora da enchente, a fazenda de Bianca Serpa apresentava um cenário de recuperação árdua. Com Tuca, o vaqueiro, ela dedicava-se a avaliar os estragos e, crucialmente, a garantir a integridade dos documentos. A cápsula de metal havia protegido a escritura e o testamento da submersão total, mas a umidade exigia um delicado processo de secagem. A superação da catástrofe natural reforçou a resiliência de Bianca, tornando-a mais atenta e menos tolerante a ambiguidades. Foi nesse período de reconstrução que a ponta do novelo começou a se desenrolar, revelando a teia de interesses que realmente cercava a propriedade. Bianca precisava de novas cópias autenticadas dos documentos, pois os originais, mesmo secos, poderiam ser questionados em tribunal. Ela retornou ao cartório da pequena cidade vizinha, onde Dona Ida, a escrevente, a recebeu com sua habitual discrição. Ao ver os documentos, ainda com as marcas da enchente, Dona Ida suspirou. Enquanto autenticava as cópias, ela comentou, de forma quase casual, mas com um tom que não passou despercebido por Bianca. É uma pena que o Dr. Aramis tenha tantos clientes nessa região, especialmente alguns que estão tão interessados nas terras do seu tio. Ele tem estado muito ocupado com os vizinhos ultimamente, antes mesmo de você aparecer com esses papéis do poço. A menção do Dr. Aramis, e mais especificamente de sua suposta proximidade com os vizinhos que contestavam a gleba, acendeu um alerta na mente de Bianca. As palavras de Dona Ida, aparentemente inocentes, ressoaram com a pressão constante do advogado para que Bianca cedesse metade da herança. A jovem agrônoma começou a conectar os pontos, lembrando-se dos olhares furtivos dos vizinhos durante as audiências e da forma como o Dr. Aramis sempre parecia prever os argumentos dos adversários, justificando seu pedido exorbitante. Ao retornar à fazenda, Bianca compartilhou a conversa com Tuca. O vaqueiro, que havia observado de perto as ações dos grileiros, confirmou as suspeitas. Tuca havia visto o carro do Dr. Aramis estacionado em diversas ocasiões perto das propriedades dos vizinhos que contestavam a gleba e até mesmo em reuniões informais na pequena sede de um dos grileiros mais influentes, bem antes de Bianca sequer ter descoberto os documentos no poço. Ele relatou que os grileiros pareciam estar agindo com uma confiança desmedida, como se tivessem informações privilegiadas sobre o andamento do processo e sobre as estratégias de Bianca. A combinação das observações de Tuca e da sutil, mas impactante, pista de Dona Ida levou Bianca a uma conclusão inevitável e dolorosa. O Dr. Aramis, o homem em quem ela havia depositado sua confiança, tinha um conflito de interesses.
Ele não era apenas seu advogado. Ele também representava ou tinha fortes laços comerciais com os vizinhos que tentavam grilar a gleba. Seu pedido de metade da herança para custas não era uma taxa legítima ou um investimento necessário, mas uma manobra para garantir sua parte no desmembramento da propriedade. Ele queria silenciar Bianca, ou ao menos enfraquecer sua posição, para que os grileiros pudessem se apossar das terras com menos resistência, ou para que ele mesmo lucrasse com a venda posterior das terras que seriam perdidas por Bianca. A complexidade do caso e os adversários poderosos eram, em parte, uma cortina de fumaça criada pelo próprio Aramis para manipular Bianca e justificar suas ações. A revelação foi um golpe devastador para Bianca. A raiva e o choque se misturaram a uma profunda sensação de traição. Aquele que deveria ser seu defensor estava, na verdade, agindo como um adversário mascarado, utilizando seu conhecimento jurídico para explorar sua inexperiência e sua vulnerabilidade. A percepção de ter sido manipulada, de ter confiado cegamente em alguém que estava conspirando contra ela, acendeu uma fúria silenciosa, mas poderosa, em seu interior. A luta pela fazenda, que já era árdua, havia ganhado uma dimensão mais pessoal e perigosa. A necessidade de uma nova estratégia tornou-se urgente e inadiável. Bianca não podia mais confiar no Dr. Aramis, nem permitir que ele continuasse a representá-la. A cada dia que ele permanecia como seu advogado, ela corria o risco de ter suas informações vazadas e sua defesa sabotada. A jovem agrônoma, já calejada pelas adversidades da fazenda e pela fúria da natureza, sentiu uma nova onda de determinação. A dor da traição se transformou em combustível para sua resiliência. Ela precisaria de um novo advogado, alguém em quem pudesse confiar plenamente, e precisaria agir rapidamente para reverter os danos causados pela má-fé de Aramis. A batalha judicial havia se tornado mais complicada, mas Bianca estava agora mais consciente dos verdadeiros inimigos e pronta para enfrentá-los com uma clareza e uma força renovadas. Após a fúria devastadora da enchente, a fazenda de Bianca Serpa apresentava um cenário de recuperação árdua. Com Tuca, o vaqueiro, ela dedicava-se a avaliar os estragos e, crucialmente, a garantir a integridade dos documentos. A cápsula de metal havia protegido a escritura e o testamento da submersão total, mas a umidade exigiu um delicado processo de secagem. A superação da catástrofe natural reforçou a resiliência de Bianca, tornando-a mais atenta e menos tolerante a ambiguidades. Foi nesse período de reconstrução que a ponta do novelo começou a se desenrolar, revelando a teia de interesses que realmente cercava a propriedade. Bianca precisava de novas cópias autenticadas dos documentos, pois os originais, mesmo secos, poderiam ser questionados em tribunal. Ela retornou ao cartório da pequena cidade vizinha, onde Dona Ida, a escrevente, a recebeu com sua habitual discrição. Ao ver os documentos, ainda com as marcas da enchente, Dona Ida suspirou. Enquanto autenticava as cópias, ela comentou de forma quase casual, mas com um tom que não passou despercebido por Bianca. É uma pena que o doutor Aramis tenha tantos clientes nessa região, especialmente alguns que estão tão interessados nas terras do seu tio. Ele tem estado muito ocupado com os vizinhos ultimamente, antes mesmo de você aparecer com esses papéis do poço. A menção do Dr. Aramis, e mais especificamente de sua suposta proximidade com os vizinhos que contestavam a gleba, acendeu um alerta na mente de Bianca. As palavras de Dona Ida, aparentemente inocentes, ressoaram com a pressão constante do advogado para que Bianca cedesse metade da herança. A jovem agrônoma começou a conectar os pontos, lembrando-se dos olhares furtivos dos vizinhos durante as audiências
e da forma como o Dr. Aramis sempre parecia prever os argumentos dos adversários, justificando seu pedido exorbitante. Ao retornar à fazenda, Bianca compartilhou a conversa com Tuca. O vaqueiro, que havia observado de perto as ações dos grileiros, confirmou as suspeitas. Tuca havia visto o carro do Dr. Aramis estacionado em diversas ocasiões perto das propriedades dos vizinhos que contestavam a gleba, e até mesmo em reuniões informais na pequena sede de um dos grileiros mais influentes, bem antes de Bianca sequer ter descoberto os documentos no poço. Ele relatou que os grileiros pareciam estar agindo com uma confiança desmedida, como se tivessem informações privilegiadas sobre o andamento do processo e sobre as estratégias de Bianca. A combinação das observações de Tuca e da sutil, mas impactante, pista de Dona Ida levou Bianca a uma conclusão inevitável e dolorosa. O Dr. Aramis, o homem em quem ela havia depositado sua confiança, tinha um conflito de interesses. Ele não era apenas seu advogado. Ele também representava ou tinha fortes laços comerciais com os vizinhos que tentavam grilar a gleba. Seu pedido de metade da herança para custas não era uma taxa legítima ou um investimento necessário, mas uma manobra para garantir sua parte no desmembramento da propriedade. Ele queria silenciar Bianca, ou ao menos enfraquecer sua posição, para que os grileiros pudessem se apossar das terras com menos resistência, ou para que ele mesmo lucrasse com a venda posterior das terras que seriam perdidas por Bianca. A complexidade do caso e os adversários poderosos eram, em parte, uma cortina de fumaça criada pelo próprio Aramis para manipular Bianca e justificar suas ações. A revelação foi um golpe devastador para Bianca. A raiva e o choque se misturaram a uma profunda sensação de traição. Aquele que deveria ser seu defensor estava, na verdade, agindo como um adversário mascarado, utilizando seu conhecimento jurídico para explorar sua inexperiência e sua vulnerabilidade. A percepção de ter sido manipulada, de ter confiado cegamente em alguém que estava conspirando contra ela, acendeu uma fúria silenciosa, mas poderosa, em seu interior. A luta pela fazenda, que já era árdua, havia ganhado uma dimensão mais pessoal e perigosa. A necessidade de uma nova estratégia tornou-se urgente e inadiável. Bianca não podia mais confiar no Dr. Aramis, nem permitir que ele continuasse a representá-la. A cada dia que ele permanecia como seu advogado, ela corria o risco de ter suas informações vazadas e sua defesa sabotada. A jovem agrônoma, já calejada pelas adversidades da fazenda e pela fúria da natureza, sentiu uma nova onda de determinação. A dor da traição se transformou em combustível para sua resiliência. Sua primeira ação foi confrontar o Dr. Aramis, exigindo a devolução imediata de todos os seus documentos e o encerramento da representação legal. O advogado, pego de surpresa pela firmeza da jovem e pela evidente descoberta de seu conflito de interesses, tentou argumentar, mas Bianca não cedeu. Ela o informou que possuía provas de suas reuniões com os vizinhos grileiros e da sua intenção de desmembrar a propriedade. Diante da ameaça de uma denúncia formal à ordem dos advogados, Aramis recuou, entregando os papéis e formalizando sua saída do caso. Livre da influência nefasta de Aramis, Bianca precisava de um novo defensor. A busca por um advogado íntegro e competente que não se deixasse corromper pelos interesses locais foi meticulosa. Ela não podia mais se dar ao luxo de confiar cegamente. Tuca, o vaqueiro, que havia sido um pilar de apoio durante os ataques à fazenda e à enchente, mostrou-se novamente essencial. Ele tinha um primo distante, um advogado jovem e idealista que havia se mudado para a capital do estado em busca de oportunidades, conhecido por sua ética inabalável e por aceitar casos de injustiça social. Embora a distância fosse um desafio, a reputação do novo advogado, Dr. Ricardo, era impecável.
Bianca entrou em contato e, após uma longa conversa e a apresentação de todas as evidências, incluindo os relatos de Tuca e a pista de Dona Ida, Dr. Ricardo aceitou o caso, movido pela flagrante injustiça. Ele propôs um acordo de honorários justo, baseado no sucesso da causa, sem as exigências exorbitantes de Aramis. A nova estratégia jurídica, elaborada em conjunto por Bianca e Dr. Ricardo, foi multifacetada. Primeiro, eles protocolaram uma denúncia formal contra o Dr. Aramis na Ordem dos Advogados, anexando as evidências de seu conflito de interesses. Essa ação, embora secundária à defesa da Fazenda, serviu para descredibilizar o antigo advogado e enfraquecer a posição dos grileiros que contavam com seu apoio. Em segundo lugar, a defesa da posse da gleba foi reforçada com um novo olhar. Bianca utilizou seu conhecimento em agronomia para defender o potencial da gleba não apenas como uma extensão territorial, mas como um ativo ambiental e produtivo. Ela preparou relatórios detalhados sobre a qualidade do solo, a biodiversidade da mata nativa e a viabilidade de projetos agroecológicos na área, demonstrando que a gleba possuía um valor intrínseco muito maior do que a simples exploração predatória que os grileiros propunham. Ela argumentou que a manutenção da gleba anexa à fazenda, conforme o testamento, era crucial para a sustentabilidade de todo o ecossistema. Tuca, por sua vez, forneceu depoimentos cruciais sobre as sabotagens e a grilagem, detalhando as ações dos vizinhos e a presença do carro de Aramis nas proximidades. A batalha na justiça, que já se arrastava, ganhou um novo fôlego e uma direção mais assertiva. O Dr. Ricardo, com sua perspicácia e integridade, desmantelou as alegações dos vizinhos grileiros. Ele apresentou as provas da autenticidade da escritura e do testamento, reforçadas pela denúncia contra o Dr. Aramis. A exposição do conflito de interesses do antigo advogado de Bianca foi um ponto de virada decisivo. A credibilidade dos grileiros que se apoiavam nas manobras de Aramis foi seriamente abalada. O tribunal passou a ver a situação com outros olhos, percebendo a trama de má-fé por trás das contestações. Os depoimentos de Bianca, com sua paixão e conhecimento técnico sobre a agronomia e o potencial da terra, e os de Tuca, com sua observação detalhada dos atos de grilagem e sabotagem, foram cruciais. Bianca não se limitou a defender a posse, mas argumentou sobre a importância da integridade da fazenda e da gleba para um projeto de desenvolvimento sustentável, conforme o desejo expresso no testamento ancestral. Ela apresentou mapas e fotografias dos danos causados pela grilagem e das tentativas de sabotagem, evidenciando a agressão à sua propriedade. Após meses de audiências intensas e a apresentação irrefutável das provas, a justiça finalmente prevaleceu. A sentença foi proferida, validando integralmente a escritura original da gleba anexa e o testamento esquecido. O tribunal reconheceu a plena propriedade de Bianca Serpa sobre a fazenda e a gleba, condenando os vizinhos grileiros por suas ações ilegais e determinando a reparação dos danos. O Dr. Aramis, além de ter sua reputação profissional manchada pela denúncia na Ordem dos Advogados, enfrentou um inquérito que resultou em sanções disciplinares. A vitória na justiça não foi apenas legal, foi moral. Representou o triunfo da verdade e da perseverança contra a cobiça e a desonestidade. A sensação de alívio para Bianca foi imensa, um peso gigantesco retirado de seus ombros. Com a decisão judicial favorável, Bianca finalmente tinha a fazenda e a gleba anexada totalmente em suas mãos, livre das contestações dos vizinhos e da sombra da ameaça do Dr. Aramis. Aquele pedaço de terra, antes motivo de escárnio e de uma luta exaustiva, agora representava a base sólida para a realização de seu sonho.
A vitória na justiça marcou o fim de um capítulo de adversidades e o início de uma nova era para Bianca e para a propriedade. A fazenda, antes capenga, estava pronta para florescer sob sua visão e determinação. Com a vitória na justiça finalmente assegurada, o caminho de Bianca Serpa para a realização de seu sonho estava livre das contestações e das sombras da má-fé. A fazenda, antes um fardo e motivo de escárnio, agora era um terreno fértil para a sua visão. A primeira ação de Bianca foi consolidar a posse da gleba anexada, integrando-a plenamente à propriedade principal. Com a área multiplicada e a segurança jurídica garantida, ela pôde finalmente dedicar-se à expansão da produção de hortas orgânicas, transformando os campos antes negligenciados em áreas de cultivo vibrantes e produtivas. Os primeiros anos foram de trabalho árduo e investimento contínuo. Bianca, com seu conhecimento em agronomia, implementou técnicas de cultivo sustentável, recuperando a fertilidade do solo e otimizando o uso da água. Novas cercas foram erguidas, desta vez com materiais duráveis e resistentes, delimitando com clareza os limites da propriedade e protegendo as plantações. Um sistema de irrigação eficiente foi instalado utilizando a água do poço, que havia sido limpo e restaurado, e de novas fontes descobertas na gleba. A fazenda começou a prosperar. Os canteiros, antes tomados por ervas daninhas, exibiam agora uma profusão de cores e aromas, com uma grande variedade de vegetais, frutas e ervas cultivados sem agrotóxicos. A produção, inicialmente destinada a pequenos mercados locais, expandiu-se, atendendo a restaurantes e cooperativas na região e até mesmo na capital. Tuca, o vaqueiro, permaneceu ao lado de Bianca, não mais como um aliado inesperado, mas como seu fiel braço direito e gerente de campo. Sua experiência prática e seu conhecimento do terreno foram cruciais para a expansão da fazenda, auxiliando no manejo do gado, na manutenção das estruturas e na supervisão das equipes de trabalho. A fazenda, antes capenga e em ruínas, transformou-se em um modelo de produção agroecológica, um oásis de vida e sustentabilidade. O contraste com sua imagem inicial era notável. O silêncio do abandono deu lugar ao burburinho das atividades diárias. O cheiro de mofo e terra seca foi substituído pelo perfume das plantas e da terra cultivada. A propriedade que antes herdou problemas, agora irradiava prosperidade e propósito. O ponto alto da visão de Bianca e o ápice de sua transformação foi a criação da escola agroecológica no casarão. O antigo casarão, que por décadas havia sido um símbolo de decadência e esquecimento, foi cuidadosamente restaurado. Bianca fez questão de preservar a arquitetura original e a história do local, mas adaptando-o para sua nova função. As paredes mofadas foram pintadas, o telhado foi reparado e os cômodos antes vazios foram preenchidos com mesas, cadeiras e equipamentos educacionais. O casarão, antes fantasmagórico, tornou-se um centro vibrante de aprendizado e comunidade. A escola agroecológica foi idealizada para compartilhar os princípios da agricultura sustentável e da conservação ambiental com as novas gerações. Crianças e jovens da comunidade local e de cidades vizinhas passaram a frequentar o casarão, aprendendo sobre o ciclo da vida das plantas, a importância da biodiversidade, técnicas de compostagem, manejo de hortas orgânicas e a conexão entre a produção de alimentos e a saúde do planeta. As aulas práticas eram realizadas nas próprias hortas da fazenda e na gleba anexada, que se tornou um laboratório vivo para os alunos. Bianca, com sua formação em agronomia e sua paixão pela terra, liderava muitas das atividades, atuando como mentora e inspirando os jovens a valorizar e proteger o meio ambiente. O casarão, antes um monumento ao passado, agora pulsava com a energia do futuro,
cheio de risos, descobertas e o cheiro de terra molhada e vida nova. A história de Bianca Serpa é um testemunho de como um problema herdado pode se transformar na maior das fortunas e no mais nobre dos propósitos. Cada uma das singularidades da história desempenhou um papel crucial em sua jornada. O velho poço de pedra, que parecia apenas um elemento esquecido da fazenda, foi o guardião do segredo que mudou tudo, revelando a escritura e o testamento que redefiniram o valor da herança. O cartório, com a discreta Dona Ida, forneceu a pista vital que expôs a traição do Dr. Aramis, mostrando que a verdade pode surgir dos lugares mais inesperados. A figura do vaqueiro Tuca, representando a sabedoria e a lealdade do campo, foi o apoio prático e moral que Bianca precisava para enfrentar os desafios da grilagem e da sabotagem. O casarão de fazenda, de ruína à escola agroecológica, simboliza a capacidade de renovação e a transformação de um legado em um centro de esperança. A enchente, uma catástrofe natural que quase levou consigo os preciosos documentos, serviu como um teste final de resiliência, solidificando a determinação de Bianca e a importância de sua missão. E a gleba anexada, o epicentro da disputa jurídica, tornou-se a base física para a expansão da produção e o campo de aprendizado da escola, garantindo um futuro próspero e sustentável para a fazenda. A fazenda de Bianca Serpa não é apenas um empreendimento agrícola de sucesso. É um legado de visão, perseverança e integridade. É a prova de que, com coragem e propósito, é possível transformar adversidades em oportunidades e construir um futuro melhor, não apenas para si, mas para toda uma comunidade. Se você gostou da história, diga-nos de onde está falando e inscreva-se no canal para acompanhar nossas histórias diárias.